canal, espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje. Então, neste último mês, vocês acompanharam um pouquinho, de um diário de viagem que eu fiz durante as minhas férias em família de 15 dias para Europa, mais precisamente Portugal e Barcelona. Em Portugal a gente fez Lisboa e Porto, e como a gente alugou um carro, a gente conseguiu conhecer algumas cidades em volta delas, então foi muito bacana. E Barcelona, então, nós ficamos 7 dias em Barcelona, então foi um período muito bom para que a gente pudesse conhecer vários pontos turísticos. E eu posso dizer que eu já amava a Europa, mas só aumentou o meu amor. A minha primeira viagem internacional foi em 2014, se não me engano, e eu fui a trabalho. Minha primeira viagem, gente, sem os meus pais, eu fui pra Londres e pra Paris com a minha chefe do meu primeiro trabalho também. E eu me encantei demais com aquele lugar e sonhava em retornar. E depois desses anos todos, fui e foi muito bacana. Eu amo conhecer culturas novas e viver aquilo, sabe? Ter essa experiência. Então eu liberei esses dias um box de perguntas lá no meu stories, deixando livre para que vocês me mandassem as curiosidades, as dúvidas, enfim, e eu vou responder elas com vocês agora. Vou pegar aqui o meu celular para abrir as perguntas e começarmos então este vídeo. Gostei bastante das perguntas que eu recebi. Acho que vai esclarecer bastante. A primeira pergunta é da Débora e ela perguntou o seguinte: com quanto tempo de antecedência você as programa, no caso as viagens em geral? E, gente, não tem um tempo assim muito definido. Minha família e eu normalmente nos programamos assim final do ano, porque a gente sempre faz uma viagem por ano e normalmente é em agosto, porque é o aniversário do meu pai, então a gente gosta de comemorar. Então, assim, por exemplo, nessa viagem nós fechamos os pacotes no final do ano passado, entre dezembro e janeiro, porque assim a gente consegue ir pagando e quando chega na viagem não tem ainda mais um gasto, sabe? Então, não tem um padrão. Tem vezes, por exemplo, que as passagens estão muito baratas, então a gente analisa as possibilidades e, se for possível, a gente, se organiza mais rapidinho. A Ana perguntou: como você fez o seu pacote ou contou com agência? Ultimamente, todas as viagens que a gente tem feito, tanto em família, quanto os meus pais quando vão viajar, ou quando eu vou para São Paulo, eu tenho contatado a agência Bali Turismo, que é aqui da minha cidade. E as meninas, elas prestam todo o suporte, sabe? A gente gosta muito do trabalho delas e virou essa agência assim mesmo de família, sabe? A gente pede sempre para que elas nos mantenham informados referente a preços de passagem, se tá valendo a pena ou não. O Elvis perguntou: a maneira de se comunicar foi fácil por ser outra língua? Mas assim, gente, em Portugal não tem mistério nenhum. Os meus pais, quando a gente foi organizar essa viagem, eles queriam já 2 anos atrás ir para Portugal por conta dessa facilidade em se comunicar. Os dois não entendem inglês, só aquelas coisas mais básicas, e também não falam, então eles queriam mesmo ir para um destino em que eles conseguissem se comunicar com mais facilidade. Então Portugal é muito tranquilo, eles têm um pouco mais, daquele sotaque um pouco mais puxado de português de Portugal, mas não tem mistério, eles falam um pouco rápido, mas você entende, é tranquilo. Em Barcelona a gente já sentiu um pouco mais de dificuldade, porque eles falam em espanhol, mas também catalão, e o catalão é bem difícil. Eu descobri, inclusive, que assistir os vídeos aqui no YouTube em inglês, com legenda em inglês, tá me ajudando bastante, porque chegou um ponto que eu tava tentando, gente, juro, falar em espanhol. Tive aula básica no ensino médio, enfim, mas o inglês eu entendia melhor, sabe? Não sei, teve uma hora que meu pai disse: Carol, larga o espanhol e vamos se virar em inglês, porque não tá dando, tava feio mesmo, sabe? Mas enfim, são coisas que a gente vai aprendendo e é bacana isso também, sabe? De você se desafiar, de você sair dessa zona de conforto, porque querendo ou não, você tá em outro lugar, e você precisa se comunicar. Então, de última, assim, sempre dá certo, você faz mímica, você se comunica do jeito que der, bota no Google Tradutor também, é isso. E uma das perguntas que eu mais recebi foi em relação a dinheiro. Nós compramos, através da agência, as passagens e pagamos em dólar. Foi em torno de $1.000 por pessoa a passagem de ida e volta. Então, assim, gente, depende muito do real propósito da viagem, tá? Por exemplo, a minha viagem foi familiar, foi com família. Então, querendo ou não, os meus pais, eles querem um conforto a mais e têm condições de pagar isso. Mas eu acho muito válido tentar fazer essa experiência ser vivida 100%, porque quando a gente vai viajar, nós jovens,
me coloco nesse lugar, porque eu quero muito fazer isso. A gente precisa procurar um lugar só pra dormir, tomar banho, né, relaxar, porque a gente vai passar a maior parte do tempo fora. Então, é bacana se informar em questão de hostel. A menina que fez as minhas fotos em Barcelona e em Portugal, ela se hospedou em hostel e ela disse que vale muito a pena, porque assim você economiza, tem um lugar, né, só se preocupando com a limpeza, que eu acho que é extremamente importante, mas você acaba não gastando com hotel, porque a gente fez uma conta assim meio base de que você precisa, ficando em hotel, os hotéis que a gente ficou lá eram tudo 4 estrelas, tô com a minha colinha aqui, é necessário para comida, né, para alimentação e hotel, em torno de 150 a 200 euros por dia. Por exemplo, em Barcelona, nós não tínhamos café incluso, mas porque nós optamos por isso, depois a gente se arrependeu, porque a gente, café da manhã eram 20 euros por pessoa. O euro tá em torno de 5 reais, então façam suas contas, nós estávamos entre 3. E tinha dias que a gente não queria realmente sair do hotel, sabe? E tem que colocar mesmo na ponta do lápis e ver o que é necessário, né, prioridade ou não. Porque realmente, se você vai sair e encontra um café na rua, é muito mais barato do que você comprar no hotel. Ou faça, né, seja inteligente e pegue um hotel com café da manhã. Então, é uma viagem cara, né, no fim, assim, por exemplo, como nós estávamos entre 3, é muito mais caro, mas se você vai por conta, né, sozinho, com alguma amiga, cada um paga o seu e acaba sendo uma coisa mais barata, né. Sempre tem as possibilidades de baratear. Ficando num hotel que não seja tão, né, top, hostel, escolha de restaurantes que você vai, então é realmente planejar tudo isso, ter tudo isso bem esquematizado, porque viagem a gente sabe que às vezes sai um pouquinho, né, algumas coisas são mais caras, outras nem tanto, então é você realmente saber direcionar o seu foco e fazer aí um roteiro bem bacana para que você também não fuja muito desse orçamento, porque, gente, viajar é vida, é cultura, acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade, sabe? Porque realmente enriquece e é maravilhoso. A Bruna e a Beatriz perguntaram o que eu mais gostei na viagem, e antes de responder, eu quero deixar essa dica para quem tá aí planejando viajar pra lá. Gente, sempre quando vocês forem querer visitar algum ponto turístico, entrem no site dele para comprar o ingresso com antecedência. Porque o que pode acontecer? Como tem, né, muitos turistas querendo visitar, acabam os ingressos. Então, se você tem uma viagem que tem um curto período, se você não comprar com antecedência, você tem a possibilidade de não poder entrar. Então, assim, a nossa sorte foi que a gente, na segunda-feira, lá em Barcelona, nós entramos no site para visitar o Parque Güell e Sagrada Família. E aí a gente viu que tem um calendário certinho com os horários das visitações, para que eles tenham tudo muito organizado, sabe? Possam dar o suporte necessário para os turistas. Então, por exemplo, tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com vários horários, a partir das 8h30 da manhã, outros a partir das 10, dependendo do horário de abertura. A nossa sorte foi que a gente deixou programado para visitar na quarta-feira e na quinta nós iríamos retornar. A gente já comprou tudo certinho, tudo no celular, funciona, né, sem problema algum. E aí a gente chegou lá e descobrimos que se deixássemos para comprar na hora, nós iríamos ficar sem poder entrar, porque no dia já estavam todos esgotados os ingressos. Então deixa aí a minha sugestão para que vocês consigam se organizar certinho e não percam, né, a oportunidade de conhecer, porque realmente vale muito a pena. Outra dica que agora eu lembrei, em Portugal nós usamos um ticket de 4 dias. Nós íamos ficar em Lisboa 4 dias, então a gente comprou no próprio metrô esse cartãozinho que dava passe livre durante o dia inteiro. Então, se você for viajar e, né, quer desbravar Lisboa, é uma ótima dica, porque custou em torno de 25 euros os 3 tickets, e aí a gente podia andar quantas vezes fosse necessário. Enfim, agora vamos à resposta. O lugar que eu mais amei, claro que cada ponto, né, tem a sua beleza. Nós fomos, gente, meio geral assim, tá? Na Sagrada Família, no Parque Güell, em Barcelona. Nós fomos no Palácio da Pena, em Portugal. Nós fomos na Quinta da Regaleira. Nós fomos também na Torre de Belém.
Todos os lugares muito bacanas, fomos também no Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge eu não recomendaria se você tem um período curto de viagem, tá? Eu não achei assim grande coisa, mas isso é pra mim, tá? Sei que tem gente que gosta. Mas o lugar que eu mais amei e que eu entrei arrepiada e saí arrepiada com aquela sensação assim de meu Deus do céu, isso é surreal, isso não existe. Eu mandei mensagem pra todas as minhas amigas mostrando a beleza daquilo, que foi a Sagrada Família. Eu nunca imaginei ver uma coisa tão imensa, tá, sabe? Tão grandiosa. O ingresso que a gente comprou pra Sagrada Família nos disponibilizava um audioguia. Então ele ia nos direcionando para os pontos da catedral e aí a gente escutava a história daquilo. Então a gente descobriu que a Sagrada Família, gente, vou botar algumas imagens aqui para vocês terem uma noção, ela tem em torno de 170 metros de altura, ela é muito grande, tem em torno de 18 torres e ela ainda não foi finalizada. Então em 2026, para vocês terem uma noção, ela vai completar 100 anos de construção. E aí eles querem, né, eles vão finalizar ela em 2026 e aí em 2027 vai ter a inauguração daquilo. É muito incrível saber que, né, há anos atrás o Gaudí projetou tudo aquilo e continua moderno, sabe? A parte externa toda da catedral, ela tem muita informação. Se você ficar 2 horas realmente parada lá na frente, você não tem noção de quanta coisa tem. E conta a história do nascimento de Jesus. Então é muito lindo, é assim, você fica abobado, não é essa palavra, mas enfim, vocês entenderam. E na parte de dentro, ela é clean, ela é neutra, ela é enorme. Então é muito engraçado de ver esse balanço que Gaudí fez, sabe? Então foi sem dúvida alguma o lugar que eu mais amei, que vai ficar certo guardado pra mim. Foi muito especial e super recomendo se você for. É o lugar que você não pode deixar de ir, sabe? E agora a Catarina perguntou, gente, a Catarina eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal, ela é uma seguidora de lá e desde 2017 ela me acompanha, ela, né, interage comigo, a gente troca experiências e eu juro que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria conhecer ela, né, no outro lado do mundo, mas nós a gente passou o dia inteirinho juntas e ela conseguiu acompanhar um pouco desse por trás das câmeras, foi tão legal, a gente se conheceu em um dia e parecia que éramos muito amigas já há bastante tempo. Então ela me mandou a seguinte pergunta: como planejaste os looks com os lugares? E não tem muito mistério, na verdade eu não monto os looks pensando nas locações, porque eu não sei direito como é. Uma coisa que eu gosto de fazer, porque como eu fui com a maioria dos looks de parceiros, eu tento fazer uma mala, como eu posso dizer, inteligente, que os looks combinem entre si, que não tenha muita informação, por exemplo, de estampa, mas eu tento combinar as paletas de cores, sabe, os tons, para que seja mais fácil de combinar um com o outro. Ou seja, pensei nesse look, provei em casa, mas na hora não foi aquilo, eu tenho como jogar com outra composição da marca parceira. Então foi mais ou menos assim que eu fiz. E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou viajar ou quando eu vou fazer, né, fotos em algum lugar que eu não conheço, é ir um dia antes fazer um mini tour, sabe? Sem pensar em fotos, mas pra conhecer, pra ver a questão de cores, de vibe do lugar. Porque assim me facilita muito na hora de escolher os looks que eu vou levar pra fotografar no local, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a viagem. Agora eu quero saber aqui nos comentários, tá? Me conta qual lugar você sonha em conhecer. Eu, como uma boa libriana, não consigo escolher só um. E eu vou deixar aqui pra vocês 2 lugares que eu sonho ainda em conhecer, que é Bali, na Indonésia, e as Maldivas. Eu amo, amo, amo essa questão da natureza e esses 2 lugares me encantam assim demais. Maldivas, né, pelas ilhas que tem e pela estrutura que tem os hotéis, praias. Gente, toda vez que eu olho me dá aquela vontade assim de conhecer. Então espero que um dia eu consiga. E Bali, na Indonésia, nem se fala. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de avaliar para que eu saiba desse feedback. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal e se junte à família, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.